Tá meio devagar minha internet aqui hoje, pelo visto. Tá igual no Brasil. Pois é, aqui é um pouco pior aqui na França, viu? A internet Ah, profissional aqui é 2 mega, 2 giga, é mesmo? 2 giga. Não, 2 GB. 2 giga é pouco. Eu tinha 20 É? giga na minha casa no Brasil. Poxa. 2 giga não é muita coisa, não. É, Mas pra Europa. para a Europa, mas isso daqui é uma cidade de 1.500 habitantes também, viu? Tem que Ah, fazer jus. É uma vilinha isso daqui. Nós estamos no Santuário de São João Maria Vianney, em Ars. uhum, Então, sim. ela é conhecida por conta do João Maria Vianney. Mas o João Maria Vianney veio para cá porque enfiaram ele na menor cidade, na mais perdida cidade da diocese. Né? E isso ainda Uhum. continua desse jeito. Aumentou bastante, mas, bom, não é essa coisa, né? Deixa eu ver. É, ok, ok. Acho que nós já estamos ao vivo. Se tudo. Ok. Bom, boa noite para todo mundo que está na live. Seja bem-vindo, bem-vinda. Né? Pessoal que está chegando, eu quero ver aqui no meu. Alô? Ok. O pessoal que tá entrando agora que eu consegui entrar no estúdio. Ok, agora vai. Tem esses probleminhas aqui de vez em quando. Ah, já tem um pessoal aqui, o Giovanni, o Vinícius. Ah, olha só. Boa noite para todos vocês. Né? Vinícius Serrano, que foi que apresentou o Sérgio, o Rafael Rodrigues, Giovanni, a Márcia, a Lara, que deve ser nova, que eu não conheço ainda. E sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa live de hoje. Hoje nós temos um cara que é referência no Brasil, e que ele tem um site chamado O Guardião Católico. Né? Calma, Vinícius, eu vou apresentar já já o Sérgio. Né? E ele já tá conosco e tal, mas eu estou apresentando. Ele tem um canal muito interessante. Eu andei vendo algumas coisas, não tudo, evidentemente, mas vi algumas coisas. Eu estou na fase de ler O Senhor dos Anéis, agora do Tolkien, e estou aproveitando a a apresentação que o Vinícius Serrano fez, que bastante gente fez. E vamos falar hoje, eu e o Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre a questão da mitologia. Sérgio, seja bem-vindo, né, ao nosso canal. E você já um segundinho. Agora você entrou. Um segundo, agora você entrou. Tudo bom com você? Tudo bom, padre? Tudo bem, o pessoal que já entrou aí na live, estão chegando.
Eu já ouvi alguns nomes conhecidos aí, né? O Vinícius, a Lara também, acompanha sempre a gente lá. E é um prazer aqui estar hoje com o senhor. Eu preciso avisar o pessoal que precisa se inscrever para entrar no chat. Então, de repente, o pessoal ainda tá vendo a live, mas ainda não entrou no chat, né? De qualquer jeito, a gente vai acompanhando as coisas, tá? Eu vou deixar para você fazer a sua própria apresentação, Sérgio, porque ninguém melhor do que você conhece você, né? É verdade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Ramos. Eu iniciei com o canal Tolkien Talk junto com César Machado. Esse canal já vai fazer, se eu não me engano, 6 anos, agora em fevereiro próximo, onde a gente fala sobre tudo de J.R.R. Tolkien, que é o autor de O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, né? Um autor inglês, católico, muito conhecido lá fora, e aqui também, depois dos filmes, ele passou a ser mais conhecido. E fora o projeto do Tolkien Talk, eu iniciei um projeto solo, né? Desde do ano passado, mais ou menos quando começou a pandemia, chamado O Guardião Católico, que ele é um desmembramento do Tolkien Talk. Ele fala especificamente sobre a parte de Tolkien e sua relação com a Igreja Católica, com a religiosidade, com a Bíblia, com o catolicismo, o cristianismo, tudo isso, né? A parte da vida, né? A parte pessoal dele. Por exemplo, semana passada eu soltei um vídeo sobre o padre Francis Morgan, que foi o tutor do Tolkien, né? Foi amigo da família, ajudou e tal, ajudou a criar o Tolkien. E também tem a parte de interpretação dos textos, de simbologia cristã na obra. Tudo isso aí a gente aborda lá no Guardião Católico. Então são 2 canais, né, para quem quiser, quem não conhece ainda, é o Tolkien Talk e o Guardião Católico. E é um prazer estar aqui com o Padre Paulo hoje. É um público mais específico, né, da religião e tudo. E vamos se inscrever aí, quem está chegando agora, já se inscreve no canal do Padre Paulo. Deixa o like, deixa o seu comentário e vamos participar aí. Obrigado, garoto. Escuta, Sérgio, eu queria começar com uma coisa muito básica. Por que alguém tem que ler O Senhor dos Anéis? Que são uns livrinhos, não são livrinhos para criança, são uns negócios, uns calhamaços, né? Por que ler O Senhor dos Anéis? Vamos dizer assim. Qual que é a motivação que a gente, como católico, tem? Vamos lá. Bom, como eu falei, o Tolkien era católico. Sim. E ele foi convertido quando ele tinha, salvo engano, 8 anos de idade. A mãe dele era anglicana, mas ela, por conta própria, resolveu se converter à Igreja Católica. Existe até, os historiadores, os pesquisadores até se perguntam por que ela fez isso, porque ela não tinha, os parentes eram todos anglicanos ou metodistas, né, protestantes, e por que ela fez essa virada, né? Então, não se chegou a uma explicação, foi uma coisa que veio dela mesmo. Né? A gente especula que tenha sido por causa do movimento de Oxford, para quem não conhece, era um movimento encabeçado por São John Henry Newman, né? Que hoje em dia é santo da Igreja Católica. Ele era um sacerdote anglicano e veio para a Igreja Católica e, junto com ele, vários anglicanos fizeram esse movimento, né? Essa conversão para a Igreja Católica. Então, isso foi antes da conversão dela, mas acredita-se que, como ele influenciou muita gente, ela foi uma das pessoas que foi influenciada por esse movimento. Então, Sérgio, só fazer um parêntese aqui. Você citou o Newman. O Newman começou, ele era um grande teólogo na época, mas ele começou a pesquisar porque ele queria saber se a Igreja Católica ou a Igreja Anglicana, qual era a verdadeira. E ele foi pesquisando, acabou chegando na conclusão que a Igreja Católica Romana era a igreja fundada por Jesus Cristo, estava na continuidade disso, e ele acabou saindo, perdeu os cargos, perdeu muita coisa, mas ele acabou saindo da igreja anglicana para a igreja católica romana, né? E a mãe do Tolkien, então, entrou nessa corrente chamada Movimento de Oxford. Isso. Ah, legal. Ela participava da High Church, né, que era a igreja alta da igreja anglicana. Sim. Talvez isso já ajudou, né, a proximidade com a igreja católica. Eu sei que o Tolkien, ele lembra, porque todo domingo eles iam ao culto, né, da igreja anglicana. E um certo domingo ela chamou eles para ir para a igreja, só que ela pegou um caminho diferente. E aí quando ele viu, eles chegaram numa igreja católica, aí ele estranhou aquilo, né, ele nunca esqueceu daquela cena. E a partir de então, eles começaram a frequentar a igreja católica, aí
fez a primeira comunhão e tudo, e permaneceu na igreja, né? E por que eu estou falando desse histórico? Porque o Tolkien mesmo, ele chegou a falar que tudo aquilo, ele falou assim na carta, né? Na carta, o pouco que eu sei, eu aprendi, ele sabia muito, né? Mas ele falava, o pouco que eu sei, eu aprendi devido à fé na qual eu fui criado, né? Então, ele atribuía tudo aquilo que ele sabia, tudo que ele viveu, todo o conhecimento dele, o tipo de pessoa que ele era, à fé que ele foi criado, né? Então, ele foi criado desde criança na Igreja Católica, porque, inclusive, a mãe dele faleceu, ele era muito jovem ainda, eu acho que antes dele completar 12 anos. Sim. E quem a mãe dele deixou como tutor foi justamente o padre Francis, que era o padre do, digamos, discípulo de São John Henry Newman, né? Sim. Então ele também tinha toda aquela bagagem lá do oratório de Billingham, tudo. Tolkien foi acólito lá no oratório de Billingham, ia à missa todo dia, ele, o irmão dele, o Hillary. Ele viveu ali na infância no oratório, né? A vida realmente uma vivência católica diária. Você sabe que o movimento Oxford do Newman é uma das raízes hoje do Concílio Vaticano II. É a raiz patrística, que tem umas 3 ou 4 raízes o Vaticano II. E elas começam no século XIX. Né? Elas começam com o Newman, por exemplo, na área da patrologia. Elas começam com Maria Lahr, aqui na Alemanha, na área do movimento litúrgico. Tem e começam com os protestantes, mas com os padres aprendendo o começo da exegese dos protestantes, antes do Pio XII, né? O Pio XII, inclusive, diz que é um bom movimento esse da exegese. Então, são 3 ou 4 raízes que dão no Vaticano II. E começa com Newman, uma delas começa com Newman. Então, a mãe do Tolkien está nesse movimento de Oxford. Interessante, eu não tinha essa informação, né? E aí, bom, o cara é criador de mundo, né? Criador de língua, criador de simbologia. Fala um pouquinho do Tolkien para nós. Pronto, ele a questão da simbologia, ele mesmo assumiu numa carta, né? Ele tem uma carta onde ele fala que O Senhor dos Anéis é uma obra eminentemente religiosa e católica, inconscientemente no início e conscientemente na revisão. E aí ele fala que na obra, porque o Tolkien era contra alegorias, ou seja, você colocar uma visão onde o leitor vai ter que se adequar àquela visão que o autor quis. Por exemplo, onde a gente vê no C.S. Lewis com as Crônicas de Nárnia, onde Aslan é Jesus. Se você não entendeu que Aslan é Jesus, você não entendeu nada ali da história. Esse tipo de coisa. O Tolkien não, ele não gostava dessa visão fechada. Por isso que ateus, budistas, protestantes, católicos, sem religião, dá para apreciar a obra sem necessariamente ir pela parte religiosa. Entendi. Então, só que o próprio Tolkien falou o seguinte, por isso que eu evitei colocar sacerdotes, cultos, templos, esse tipo de coisa na obra. Mas, ele diz, o cristianismo ele já está absorvido na simbologia. Ou seja, todos aqueles símbolos que ele colocou são símbolos cristãos. Então, mesmo que você não seja cristão, você vai ler ali, a simbologia toda é cristã. Então, por trás do cristianismo, você não vê de cara, mas se você cavar um pouquinho da profundidade, você vai ver a simbologia cristã que o Tolkien colocou em toda a obra dele. No Silmarillion, no Hobbit, no Senhor dos Anéis. Bom, eu estou lendo agora o Senhor dos Anéis, né? Estou ouvindo o Senhor dos Anéis, não estou lendo, estou ouvindo. Pelo Audible, que é aquele programa da Amazon, né? Que tem a narrativa e tudo tal. Mas você falava que ele não colocou diretamente sacerdotes e tudo, mas você tem cenas que quem conhece um pouquinho a Bíblia, você fala, bom, isso daqui é uma passagem bíblica, né? Você pega, por exemplo, o Frodo fugindo dos Cavaleiros Negros, né? Ele passa o rio e o rio inunda e leva os Cavaleiros Negros todos embora, com cavalo e cavaleiro, tudo. É aquela cena de Moisés atravessando o Mar Vermelho, né? Eu tive essa impressão nítida, mais nítida, quando assisti o filme, há uns anos atrás, quando saiu o filme, né?
que por sinal foi um filme que tinha intervalo, tinha meia hora de intervalo para você sair e depois voltar. Eu nunca tinha visto isso, de tão grande que ele é, mas tudo bem. Aí eu vi, quando eu vi essa cena, eu falei, não, mas isso daqui é a travessia do Mar Vermelho, né? E aí você tem cenas que são muito. Quem conhece um pouco de Bíblia fala, essa cena aqui é muito cristã. A narrativa não é cristã, vamos dizer assim. A narrativa é outra, mas o fundo é muito cristão. Ou eu estou falando besteira, Sérgio? Não, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo? Mas além de cenas, porque assim, o pessoal realmente ele fica muito ligado às cenas. Não, tem uma cena, o Gandalf morre e ressuscita depois, então é a ressurreição de Cristo. Mas além disso, a gente tem coisas mais profundas que não são tão na cara. Por exemplo, o senhor já passou dessa parte do Boromir, né? Quando ele sucumbe à vontade do anel, quando ele tenta pegar do Frodo. E logo depois, ele se arrepende, e tem até um vídeo lá no Guardião Católico, que é sobre a confissão do Boromir. É praticamente o sacramento da confissão que ele faz com Aragorn, né? Ele confessa para o Aragorn o pecado dele, ele se arrepende, ele tenta se redimir quando ele luta com os orcs para proteger os outros hobbits. Então, ali e tem a absolvição do confessor. Naquele momento, o Aragorn se coloca como se fosse um confessor. E ele diz, eu falhei. E aí o Aragorn diz, não, você não falhou, você conseguiu e tal. Então, é um sacramento da confissão limpo e perfeito ali. Então, tem esse tipo de coisa. Tem as passagens, né? A morte do Gandalf e tal. A passagem do Mar Vermelho, que seria Moisés, lá o Gandalf, e depois, né, os egípcios sendo tragados pela água, que seriam os Cavaleiros Negros. Sim. Mas também tem esse lado, tem aquela coisinha que está por baixo ainda, por baixo da superfície, né? Qual que é? Por exemplo, o próprio anel. O anel seria o quê? Tem um filósofo americano que fala bem isso, que é o Peter Crift, tem uma palestra dele lá no canal também, legendada, para quem quiser. Tá. Ele fala que o anel pode ser o significado do pecado, e o maior pecado do homem, que foi qual? Aquele de se colocar na posição de Deus, né? Aquele pecado original. E aí o Frodo, ele assume a posição de sacerdote, ou seja, aquele que leva o sacrifício. Por isso que o Frodo, ele tem que levar o anel para ser destruído, assim como Cristo levou a cruz dele para derrotar o pecado. Então, entendi. É muito forte essa simbologia cristã. Eu fazia uma outra interpretação do anel. Thomas Hobbes, né, diz que o poder é que corrompe o homem, porque o homem acaba sendo o lobo do próprio homem, né? Então eu interpretava o anel como sendo o desejo do poder, né? Porque todo mundo luta para se apoderar do anel, mas tem um poder acima acima de tudo que controla o próprio anel, vamos dizer. Quer dizer, o anel está a serviço de uma entidade, né? Então, para mim, é um pouco a questão eu interpretava assim, pela filosofia do Hobbes e tal, né? Mas está dando... Porque eu faço lá no Guardião Católico é a chave de interpretação católica, mas sim, ela não exclui a filosófica, a filológica, que é a que vai pela língua, okay, tudo isso aí que são âmbitos de estudo, né? Ok, Sérgio. Todos eles se complementam. Mas, Sérgio, eu estou gostando do papo. Para mim tá bem interessante. Agora, qual que é por que falar de mitologia? Por que o Tolkien cria toda uma mitologia, cria toda uma linguagem, cria todo um universo? Bom, eu sei que é para a gente se distrair um pouco, porque sem arte não dá para viver. A arte é completamente inútil. Mas não dá para viver sem arte. Não. Né? Não tem jeito, a gente fica deslocado como ser humano. Agora, por que o Tolkien cria esse tipo de mitologia? A partir do quê? Que inspiração que ele tem? Eu vejo como um tripé, né? Esse tripé da mitologia tolkieniana, ele está em cima da religião, da igreja, sim, das línguas, que ele era um amante das línguas, né? Desde jovem, desde criança, e das antigas mitologias, né? Beowulf, as sagas nórdicas. Então, é esse tripé aí em cima dele que o Tolkien escreveu tudo aquilo que ele escreveu.
Filologicamente, na parte das línguas, o Tolkien gostava de brincar que ele criou essas histórias para ele poder utilizar as línguas inventadas dele, né? Que seria o élfico cinzento, o alto-élfico. Ele disse, porque uma língua, para ela se sustentar, ela não pode se sustentar sozinha, ela precisa de uma história por trás. Por isso que ele fala que o Esperanto, por exemplo, foi uma língua natimorta, porque não tinha uma história por trás, foi uma coisa artificial. Então, quando ele cria essas histórias para as línguas que ele inventou, aquelas línguas ficam vivas, elas têm uma história por trás. E no começo ele queria criar uma mitologia para a Inglaterra. E aí ele tem essa ideia de um marinheiro que vai da Inglaterra, um marinheiro anglo-saxão, que vai para a terra dos elfos, ele escuta toda a história dos elfos, das lutas contra o Senhor Sombrio e tal, que seria uma mitologia antiga da Inglaterra. Então tem esse lado, né? Por outro lado, Tolkien ele acreditava em criação e subcriação. Criação, só quem pode criar é Deus. E tudo aquilo que a gente faz é na medida do que Deus permite. Então, por isso que nós somos subcriadores. Nós não somos criadores. Okay. Nós somos subcriadores. Né? Tá. Ele falava muito disso. Então, por exemplo, o nosso mundo aqui que a gente vive é um mundo primário, é um mundo criado. Já o mundo da Terra-média, dos hobbits e tudo, Tolkien chamava de mundo subcriado, ou mundo secundário. Ok. Né? E para o Tolkien, o que acontece? O criador por excelência é Deus. Ele é o grande criador de tudo. Sim. Só que nós, quando nós subcriamos, por exemplo, uma mitologia, nós estamos fazendo aquilo imitando Deus. Né? E quando a gente cria uma mitologia dessas, nós estamos transmitindo aquilo que Deus quis transmitir. Por isso que a obra do Tolkien, ela se liga tão forte aos nossos corações, porque ela tem aquilo, tem a amizade, tem a honra, tem a esperança, tem tudo aquilo que Deus quis passar na nossa história com H maiúsculo, tem naquelas histórias que o Tolkien passa. Então, o Tolkien acreditava que quando ele criava, subcriava uma história, ele estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era contar uma história que tivesse a verossimilhança com o nosso mundo primário. Então, Tolkien não fala nem em fantasia, ele falava em mitologia, conto de fadas, porque era esse tipo de história que transmitia a visão divina, né? A mensagem divina. Tá, você está me fazendo lembrar de alguns conceitos da teologia. Por exemplo, se você pegar o Evangelho de Marcos é o que Jesus fala menos, tá? É o evangelho mais curto e é o que fala menos. E Marcos conta histórias de Jesus, tem algumas palavras, mas ele é eminentemente contado. São histórias de Jesus, né? E para Marcos, por exemplo, dizer que Jesus é o Senhor da criação, Jesus tem poder, ele coloca Jesus expulsando o demônio, para mostrar a força. Quer dizer, é uma teologia narrativa. Ele conta, querendo dizer por baixo, outras coisas, né? Então você tem que prestar atenção não só na história, mas no contexto geral da coisa. Então, o Tolkien, eu acho que ele faz uma teologia narrativa, a gente podia dizer mais ou menos isso, eu acho. Perfeito. O pessoal, até os estudiosos, pelo menos dessa parte religiosa, eles se ressentem um pouco do Tolkien não ter escrito mais sobre o assunto, né? E também, por exemplo, os acadêmicos também. Poxa, o Tolkien devia ter escrito mais coisas acadêmicas. Só que tudo isso você tem que estudar através das histórias dele. Que lá você tem teologia, você tem filosofia, tem história, tem tudo ali, né? Então, realmente, a gente tem que extrair do que ele escreveu nas histórias. É o que eu falo de teologia narrativa. Então, o Tolkien fez um trabalho mais interessante do que muito teólogo, porque é muito mais original, né? Porque exatamente. Eu tô com um padre colega aqui, que ele está terminando de fazer uma tese de doutorado sobre Santo Agostinho. Mas quantas teses de doutorado sobre Santo Agostinho não existem? Né? Existem muitas. Né? E Santo Agostinho escreveu bastante coisa e tudo tal. E isso é bem legal, mas isso é extremamente acadêmico. Agora, você pegar um acadêmico que cria uma história, que cria uma língua, que cria uma teologia narrativa, claro, não é uma teologia narrativa que está nos evangelhos, né? Não é verdade revelada, né? Mas isso é extremamente novo. Então, é até melhor ele fazer isso do que ele ficar escrevendo artigo acadêmico, porque para
artigo acadêmico tem bastante gente que faz, né? Uhum. E ele, inclusive, ele via tanto isso, inclusive ele sabia admirar nas antigas sagas nórdicas, ou seja, pagãs, a beleza que tinha, a verdade que elas tinham, porque tem aquela expressão, né, das sementes do verbo. Ou seja, aqueles que não conheciam o cristianismo antes, mas que eles têm alguma verdade, aquilo ali pode ser aproveitado. E o Tolkien admirava isso. Era isso que ele admirava nos antigos pagãos. Não o paganismo, mas aquilo que ele podia absorver como verdade, né? Que a própria igreja absorveu depois, né? E cristianizou tudo isso. Santo Então o Tolkien Irineu... via a história dele... Pode falar, termino. Não, então é isso. O Tolkien via essas histórias como sementes da verdade. Ele achava que não era papel dele falar sobre igreja diretamente. Vou pregar. Tipo, uma das críticas que ele fazia ao C.S. Lewis era essa, porque o C.S. Lewis era conhecido como um teólogo popular. Ele falava em rádio, ele escrevia livros sobre cristianismo e tudo. E o Tolkien não gostava disso. Ele achava que isso era assunto para tratar pelos sacerdotes, pela igreja e tudo. Ele não gostava. Então, ele preferiu colocar isso na mensagem que ele passou nas histórias. Aqui, eu estou aqui na França, e aqui do lado tem Lyon. Lyon tem um dos primeiros filósofos do cristianismo, que é Santo Irineu, né? E Santo Irineu, ele diz que que o Espírito Santo semeou em todas as culturas sementes de verdade, né? Então, existem essas sementes da verdade que estão espalhadas em todas as culturas e que são plantas do Evangelho, vamos dizer assim, né? E aí tá nesse esquema do Tolkien, não do Lewis, do Tolkien, né? Mas eu queria que você me esclarecesse algumas coisas. Como eu sou meio burrão em Tolkien, por favor, me ajuda com algumas coisas, né? Eu estava vendo a questão dos elfos, né? Os elfos, eu fiquei com a impressão, lendo, ouvindo o romance e tal, eu fiquei com a impressão que os elfos são uma espécie de manifestação dos anjos. Mas não sei se eu estou errado, estou certo. Me fala dos elfos, por favor. Está errado. Ok. Muita gente pensa realmente porque eles são belos, eles são... se você, a pessoa não leu ainda o Silmarillion, mas quando o senhor for ler o Silmarillion, você vai mudar de opinião quanto aos elfos, né? É porque é o seguinte, os elfos, para o Tolkien, eles eram o quê? Eles eram aquilo que nós, homens, deveríamos aspirar a ser. Por quê? Porque os elfos, eles têm uma ligação com a natureza. Eles não querem destruí-la, eles não querem modificá-la para o jeito deles, eles querem ser unos com a natureza. Então, eles são os grandes artistas por natureza, né? Artistas mesmo de colocar o amor naquilo que eles fazem, de utilizar a natureza em harmonia com... Né? Já o homem não. Quando ele coloca, por exemplo, o Saruman trabalhando ali com aqueles orcs, com aqueles semi-orcs, o que é que eles fazem com a natureza? Eles desmata tudo. Eles desmatam tudo, criam um maquinário, eles transformam a madeira em outras coisas que não estavam previstas antes, tudo em nome de um certo progresso que, entre aspas, né, que na verdade é um progresso técnico que não vai, tecnológico, mas que internamente não vai beneficiar aquelas pessoas. Então, os elfos seriam isso, é aquilo que nós aspiramos a ser, mas eles não são anjos. Por quê? Porque eles podem cair, eles pecam, eles chegaram a matar outros elfos, então anjos não fazem isso, né? Os anjos só atuam exclusivamente pelo bem, exceto, claro, os anjos caídos. Mas em outros escritos, o Tolkien fala quem seriam os anjos, realmente no Legendário. O Legendário é aquele corpo de lendas, né, que envolve a Terra-média. Tá. Então, dentro do Legendário, o Tolkien explicou, aí realmente ele tem que ter conhecimento das cartas e tudo, que os anjos seriam os Maiar, que são um tipo de seres angelicais, Maiar e Valar, na verdade, que são... O homem na Terra-média, o mais ignorante, chamaria de deuses, mas são deuses com D minúsculo, porque Deus mesmo só existia um, que era Eru e Ilúvatar. Mas esses seres angelicais, que são os Valar, Maia, eles entraram no mundo, eles, inclusive, antes de entrar no mundo, na mitologia lá do Tolkien, eles ajudaram a construir o mundo. O Deus fez uma grande música, mas fez as notas e tudo, uma espécie de uma partitura, mas quem tocou aquela música foram os Valar, né? Os Valar e os Maiar.
Então, eles ajudaram Deus a construir o mundo. E depois, quando o mundo ficou pronto, alguns deles entraram aqui para ordenar o mundo, construir e tal, e esses são os seres angelicais. Gandalf é um exemplo disso. Gandalf era um desses seres angelicais, um dos Maia, que entrou lá no início do mundo, foi para a Terra dos Imortais, e depois de um tempo, com o perigo aqui da Terra-média, os Valar enviaram ele naquela forma de senhor, né, de ancião e tudo, para ajudar aqui na guerra contra Sauron. Então, os seres angelicais são esses, são os Valar e os Maia, que obedecem a Deus e tudo. Tá. Os elfos são realmente isso, é aquilo que a gente tem que aspirar a ser, né? Artistas por natureza. Então, são os ideais do homem, vamos dizer assim. Aí é um contexto Isso. meio Laudato Si, vamos dizer assim, né? De proteger a natureza, de fazer o bem, de proteger a natureza. Mas os elfos são eternos também, não são eternos ou são imortais? Isso. Imortais, né? Os elfos, eles são imortais enquanto durar o mundo, ou seja, se esse mundo que eles vivem chegar ao fim, eles vão chegar ao fim também. Agora, não se sabe depois o que aconteceria com eles. Diferente do homem. O homem, ele tem a vida, eles são chamados de mortais porque eles têm uma vida curta e quando eles morrem, embora primeiro eles vão para os salões de mandos, no mesmo lugar onde os elfos vão, só que os salões separados, um local separado só para eles. E depois eles saem do mundo, não se sabe para onde. Possivelmente a gente subentende que é um lugar bom, porque lá na história a morte é chamada de dádiva dos homens. Então, se é uma dádiva dada por Deus, é uma coisa boa. Tá. Né? Então, tem essa diferença. Os elfos, eles são imortais enquanto durar o mundo. Mesmo que eles morram por assassinato, eles não sofrem doenças, mas assassinato e tudo, o espírito deles vai para os salões de mandos e fica lá esperando até o final do mundo. Entendi. Ah, tá. Então, nós temos umas coisas bem interessantes aqui que agora eu estou começando a entender um pouco. Escuta, me diz uma coisa. Eu estava conversando com o Vinícius está mais introduzido na literatura de Tolkien do que eu. Eu estou começando agora, né? Ele já está há mais tempo. Ele estava me dizendo que temos aqui 3 figuras que representam o Cristo, é isso? O Aragorn, o Gandalf e o Frodo. Quer dizer, é um Cristo Isso. dividido em 3? Eu não entendi muito bem isso. Você me explique, por favor. Como eu falei, o Tolkien ele não gostava da alegoria. Então, Sim. ele nunca ia colocar um personagem que representasse Jesus, né? Ou que representasse Maria. Tá. Só que há personagens, no plural, que em algum momento eles representam algum Cristo, representam a Nossa Senhora, representam algum santo. Então, Cristo está representado ali na obra, só que ele não pode dizer, por exemplo, Frodo é Jesus, ou Gandalf é Jesus, ou Aragorn. Mas tem algumas coisas que eles fazem que representam o tríplice ofício de Cristo. Então, por exemplo, o Frodo, como eu falei antes, ele representa o ofício de sacerdócio. Tá. Ele é o sacerdote da história. Porque ele assume o sofrimento, ele assume o pecado para levar, né, se sacrifica por isso. Sacerdote no sentido de sacrifício, dom sagrado. Isso. Ok. Já o Gandalf se adequa mais ao ofício de profecia. Então, ele é o profeta. Porque ele está aqui para guiar os povos livres. Então, ele vai dizer, olha, se vocês fizerem isso aqui, vai dar certo, vai ter esperança para isso. Assim como Jesus era um profeta por excelência, né? Jesus veio para nos ensinar como é que a gente podia nos salvar. Então, o Gandalf tem essa função primordial. Ele tem as outras também. Em alguns momentos, o Gandalf pode ser a função de rei, pode ser a função de sacerdote, mas a primordial é de profeta. E já o Aragorn, no livro lá ele diz, é o retorno do rei. O Aragorn é o rei. Então, ele assume, quando ele exerce o papel de rei, ele imita Cristo. Quando ele exerce o sacerdócio da realeza. Então, ele é o rei modelo, digamos assim, o modelo de Tolkien, né? Que foi inspirado, inclusive, em São Luís, rei da França, né? Aqueles reis católicos de antigamente. Tem muito ali deles no Aragorn, né? Aqueles reis que curavam e tudo. Mas você falou, por exemplo, do Gandalf. O Gandalf é um tipo de mágico, de qualquer coisa nesse estilo aí, mas tem vários na mesma categoria dele. Ele é o cinza, mas tem o branco, tem aquele outro que é da floresta lá e tal. Tem o quê? 3 ou 4 na categoria dele?
no livro aparecem 3, mas 3. sabemos que eram 5, porque tem os 2 azuis que não aparecem no Senhor dos Anéis. Tá. O Gandalf é o cinza, né? Isso, E o branco é aquele Ele, que se une a Sauron, é isso? isso, Saruman. O Saruman. Saruman branco. Saruman Isso. branco. Por quê? Porque justamente é aquela visão cristã dos anjos que podem cair. Então, Saruman, ele seria um anjo caído, assim como o Sauron. O Sauron também era um Maia. Era da mesma... É porque, assim, os magos, eles eram aqueles espíritos angelicais poderosos e tudo. Só que, quando eles foram enviados para a Terra-média, lá do outro lado do oceano, para vir para a Terra-média, os Valar, que eram os chefes deles, digamos assim, eles disseram, não vamos intervir muito, então vocês vão apenas para aconselhar, ajudar, mas não interferir diretamente. Então, por isso que eles vieram aquelas formas mais anciãs, né, de velhinhos com barba e tudo. Então, eles eram da ordem dos Istari, era uma ordem diferenciada. Então, por isso que eles vieram como magos. Né? Eles não podiam liberar o poder deles abertamente, diretamente. Então, Tá, por isso que eles vieram aquelas formas. tá bom. Eu estou tentando lembrar o nome de uma espécie de anão que protege a floresta, que eu esqueci o nome agora. Eu acho que é o Tom Bombadil, não é ele? Isso! O Bombadil é o que, afinal das contas, nessa história? Eis a grande controvérsia. Até hoje, depois de décadas, ninguém nunca chegou a uma conclusão Ah, do não? que é o Tom Bombadil. Não, ele realmente não... A gente especula, seria um Maia, seria um Vala, seria um anão, seria um elfo, mas nunca dá para dizer assim 100% de certeza. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, que junto com aqueles espíritos angelicais, dos Valar e dos Maia, entraram outros espíritos no mundo que a gente não conhece, né? Espíritos sui generis, que a gente não sabe dizer, esse aqui era o espírito tal. Então, ele era um desses espíritos. Agora, o que exatamente, a natureza dele, a gente não sabe. A gente só sabe que ele foi o primeiro espírito a entrar no mundo. Por isso que ele é chamado lá se não me engano, é o pai de todos, né? Um dos nomes dele. E tem uma carta do Tolkien, que quando ele ainda estava começando a escrever O Senhor dos Anéis, Tá, porque o Tom Bombadil realmente ele era um bonequinho do filho dele, um bonequinho holandês, né? O tá, Tolkien era muito disso, ele pegava um brinquedo e utilizava na história, inventava uma história para aquele brinquedo. Então tinha esse bonequinho do Tom Bombadil. tá. E aí, quando ele começou a escrever a história, que ele não sabia que rumo a história ia tomar, ele chegou a escrever ao editor dele falando o seguinte, será que o Tom Bombadil, ele estava indagando quem poderia ser o principal da história do Senhor dos Anéis, e ele fala, será que o Tom Bombadil, o espírito da minguante zona rural de Oxfordshire e Warwickshire poderia ser o personagem principal? Ou seja, ele dá uma dica, né? Ele fala o espírito da minguante zona rural. Tá. E se a gente for analisar o Tom Bombadil na obra, ele realmente ele delimitou ali na Floresta Velha, que é onde ele mora, né? Na Old Sim. Forest. Ele delimitou uma área e ali ele é o senhor daquela área. E, por exemplo, os seres malignos ali obedecem a ele. Ele dimitou uma canção, os seres saem, ele libera, então tudo. Ele delimitou uma área. E no Conselho de Elrond, eles falam, alguém fala, não sei se é Erestor, que é o conselheiro do Elrond, ou se é outra pessoa lá que fala, que o Tom Bombadil ele escolheu uma área para viver e não vai sair dali. Então, eles pensaram em levar o anel para ele, deixar lá para ele proteger. Sim, sim. Eu tá tô nessa fase do conselho e eles chegam a dizer, não, mas vamos deixar o anel lá então, ele cuida, ninguém vai atrás e tudo, é essa parte que eu tô. Né? Isso, é o meu capítulo preferido, esse aí, inclusive. Então, tem isso. Então, se a gente ligar com o que os personagens falam no conselho, com o que o Tolkien falou naquela carta, é o espírito da minguante zona rural. Então, realmente, ele era um espírito rural, né, que vivia numa zona rural, numa zona de floresta e tudo, mas mais do que isso não tem como a gente saber, infelizmente. E quando ele coloca que é o espírito da minguante zona rural de Oxfordshire e Warwickshire, daquela ideia que o Tolkien tinha de transformar a história dele numa mitologia para a Inglaterra, ele falava que o condado era Oxford. Então, se o Tom Bombadil era o espírito de Oxfordshire, ou seja, do condado de Oxford, a gente olhando no mapa da Terra-média, a Floresta Velha era ligada com o condado, então bate ali, mais ou menos, geograficamente. O pessoal tá rindo aqui no chat, dizendo que todo mundo quer saber isso, até o padre quer saber quem que é o cara. Escuta, nesse capítulo eles estão numa espécie de tábua redonda, é isso?
Eles estão, É, nesse conselho, eles parece que estão uma espécie de tábua redonda, estão discutindo entre eles e tudo tal. isso. Tem algum toque na lenda do Rei Arthur, alguma coisa assim, não? Tem, o Tolkien chegou a se aventurar pelas lendas arturianas, né? Ele chegou tem um livro publicado dele, que é A Queda de Arthur, onde alguns poemas ele chegou a fazer sobre essa lenda. Ele estudou muito isso academicamente, só que ele gostava mais daquela lenda do Sir Gawain and the Green Knight, né? Em português é difícil, tem algumas traduções que falam Sir Galvão e o Cavaleiro Verde, né? E Green Sir Knight. Gawain era... Oi? Ok, não, fala em inglês para eu escutar como que é. Sir Gawain. Oui? Gawain. É Gawain, né? Sir Gawain. Gawain e The Green Knight. Isso, e o Cavaleiro Verde. Yeah, Ele era o Sir Gawain, ele era um dos cavaleiros da Távola Redonda, inclusive. tá, Só que ele tem a história própria dele, né? sim. Então, o Tolkien adorava essa história, ele chegou a fazer uma tradução dela do inglês antigo, do inglês, não sei se era inglês antigo ou inglês médio para o inglês moderno, que era praticamente outra língua, né? Inglês antigo e inglês médio. Porque era uma história eminentemente cristã também, né? De moral e tudo. O Sir Gawain ele passa por uma certa prova e ele tem que se provar, né, cristão, não cair e tudo. Bem interessante, realmente. Então, o Tolkien gostava, só que para ele ainda não era aquela mitologia realmente inglesa, né? Ele tinha muita influência francesa e tudo, e o senhor está na França. O Tolkien não gostava da França, ele não gostava da culinária, não gostava da língua, ele tinha essa birrazinha com os franceses. Eu posso falar uma coisa com. Eu vou dar razão para o Tolkien, mas a comida inglesa também não é grande coisa, não, hein? Não, realmente não é não. Ninguém conhece inglês pela comida, tá? Pode Só conhecer. aquele fish and chips lá que eles gostam. Rapaz, posso fazer uma digressão aqui? Eu tive duas experiências estranhas em Londres. Eu fiquei lá 4 meses para aprender inglês, né? A primeira foi que, como padre, bom, eu estava lá para aprender inglês, eu não sabia falar nada. Sabe aquele cara que não sabe falar nada? Então, o primeiro domingo, né, eu fui tentar achar uma igreja. Achei uma igreja perto da minha casa, né, e fui. Participei piedosamente da missa, no banco. Anglicana não, né? Participei 4 domingos. No quarto domingo, quando me apresentaram o padre e a senhora sua esposa, que eu fui descobrir que a igreja era anglicana. Eu fui um mês inteiro na igreja. E aí eu fui descobrir que era anglicana. Essa é a primeira. A segunda foi que, depois que eu cheguei lá, uns 15 dias e tudo tal, eu falei, eu quero comer um café da manhã típico. Aí eu fui numa padaria, numa coisa assim, numa lanchonete, e pedi um British breakfast. Ok. Veio lá bacon, suco de laranja, pão com manteiga, bom. E tinha feijão. Aquele feijão carioquinha. E o idiota aqui, imaginando, é salgado, né? Mas tudo bem, né? A hora que eu pus aquilo na boca, ele é doce. O feijão do café da manhã britânico é doce. Rapaz do céu, eu quase vomitei tudo aquilo. A comida inglesa não é a melhor do mundo, tá? Bom, tudo bem. Mas eu dou razão para ele. Você sabe que tem uma disputa secular entre ingleses e franceses, né? Secular. Exatamente. Então, bom, de qualquer jeito. Desculpa eu sair um pouco do esquema. Mas deixa eu voltar uma coisa aqui. O Vinícius pediu para eu perguntar para você sobre o mito verdadeiro. O que é isso? O Tolkien escreve alguma história, puxando do que eu falei dos mitos pagãos e tudo. Tá. Tinha um mito que Tolkien acreditava, aliás, todos nós acreditamos, que é o mito verdadeiro, que é o mito do cristianismo. O que eu falei antes, que esses contos de fadas, mitologias, etc., eles são pequenas cópias ou reflexos da verdade do mito verdadeiro, que é o cristianismo. Deus, ele entrou na história, ele fez parte da história, quando ele viu o filho dele, né, que é Jesus Cristo.
Então, o filho fez parte da história e ele é um mito que é um mito que se fez verdade. Quando o Tolkien conheceu C.S. Lewis, C.S. Lewis ele era ateu. Ele vinha de lá, de berço anglicano, e aí ele fez uma viagem até o materialismo, ateísmo, e quando ele conheceu o Tolkien, já tinha acho que era 2 anos, que ele era teísta. Ele não era cristão, mas ele acreditava em alguma espécie de Deus, por isso que ele era teísta. E conversando com o Tolkien, com os amigos dos Inklings, que era um grupo que eles tinham, que eles se encontravam, Tá. Um belo dia, Tolkien falou para ele, Lewis, Jack, né, que ele chamava ele de Jack, você quando gosta de um mito nórdico, por exemplo, de Balder, o deus Balder, quando ele morre e ressuscita, você acha bonita a história. Mas quando Jesus morre e ressuscita, você fica exigindo outras coisas para você poder acreditar nele. E por que você não acredita nesse mito, que esse que é o mito verdadeiro? E aí C.S. Lewis começou a raciocinar, é uma longa conversa que ele teve com C.S. Lewis. Eles passaram a madrugada, a noite, de tarde até a madrugada andando, caminhando em Oxford e tendo essa conversa sobre mitos, sobre aquilo que era verdade, o que não era. E o resultado dessa conversa foi que, de todos aqueles mitos que eles gostavam, o Tolkien também gostava de mitos nórdicos e tudo, só que ele sabia que o único mito verdadeiro era o mito do cristianismo, que era o único Deus que realmente se fez homem, né? Morreu, ressuscitou. E Tolkien mostra tudo isso para o Lewis, e o Lewis dá um estalo nele e ele se converte ao cristianismo. Para a infelicidade do Tolkien, ele voltou para a igreja anglicana, ele nunca chegou a ser católico. Mas existem até alguns autores, como o Joseph Pearce, que ele tem um livro chamado C.S. Lewis e a Igreja Católica, algo assim, porque o Lewis ele tinha muita coisa que ele quase chegou a ser católico. Ele ainda tinha eu já li algumas coisas, que ele tinha uma birra com a Igreja Católica, porque ele nasceu no coração da Irlanda, né, que era muito protestante, e tinha aquela briga entre os católicos e os protestantes lá. Um amigo dele chegou a falar, não, o C.S. Lewis assumiu que ele tem essa coisa contra a igreja, porque ele é do coração de Ulster, né, que a gente chamava lá, acho que é um condado, uma província lá da Irlanda, que não tem como ele aceitar os católicos. Mas, por outro lado, ele acreditava, por exemplo, em purgatório, que é muito difícil um protestante acreditar no purgatório, né? O C.S. Lewis acreditava no purgatório. Tinha outras coisas, por exemplo, sacramentos. O C.S. Lewis ele via com bons olhos os sacramentos e tudo. Apesar da igreja dele não ter a confissão, ele gostava de chegar a um sacerdote anglicano e contar os pecados dele, né? Então ele era muito parecido com a igreja católica. Mas infelizmente, né, o Tolkien ele tinha esse ressentimento que o C.S. Lewis não chegou a ser católico, né? Mas pelo menos era cristão, e o Tolkien numa carta reconhece o quanto C.S. Lewis amava Cristo, amava Deus e tudo. Então é isso. Ele convenceu. Diga. Ele convenceu Lewis que o cristianismo era o mito verdadeiro. Todos aqueles mitos que eles acreditavam, foi aquele que aconteceu. Entendi. Você sabe que a igreja anglicana, ela é dividida em alta e baixa, né? E a igreja alta, ela é praticamente católica. Parecido. Ela é praticamente católica. Agora, o pessoal da igreja baixa é meio protestantizado no sentido que é calvinista, não é luterano. Eles não são protestantes luteranos, porque eu estudei com os luteranos, por exemplo, 4 anos. Eu fiz meu doutorado numa faculdade luterana, né? E alguns luteranos são mais católicos do que alguns católicos que eu conheço. Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Walter Altman, que foi o presidente do Conselho Mundial de Igrejas muitos anos, foi meu professor. E o Altman, a primeira aula com o Altman, ele gastou 1h30 falando sobre o encontro dele com João Paulo II. O que aconteceu, a impressão que ele tinha, o que o João Paulo II falou e tudo tal, né? Eu saí daquela aula da faculdade luterana, me senti... Mais católico ainda. Não, achando que ele era mais católico do que eu. Que o professor era mais católico do que eu. Na época eu tinha algum problema com o João Paulo II, porque o João Paulo II e a Igreja do Brasil andaram tendo alguns atritos com a história da teologia da libertação e tudo tal, né? Então tinha algumas arestas, né, para acertar na época. E eu falei, não, esse cara ainda é mais católico do que eu. É luterano, mas é mais católico do que eu. Agora,
O Lewis, então, foi para a Igreja Alta, na verdade, né? Mesmo não sendo católico romano, ele foi para a Igreja Alta, né? Interessante. Vamos lá. Você falou, nós falamos de Cristo, falamos dos anjos, né? Você falou que não dá para localizar a mitologia como a do Lewis, por exemplo, em Aslan, né? No Aslan e tal. Mas tem algum personagem ali que você pode dizer em algum momento você relaciona com a Virgem Maria? Tem. O pessoal indica mais a Galadriel, né? Porque que é aquela senhora de Lost Lore, daquela floresta dourada e tudo. Sim. Porque ela é mais nobre, né? Ela é pura. Ela não foi pura no início. O Tolkien mesmo disse que uma das diferenças dela para Nossa Senhora é porque ela se uniu à rebelião dos Noldor, que era uma das famílias dos elfos do passado que se rebelaram contra os poderes, né? Contra os Valar, que eram aqueles deuses, os anjos, né? Então ela chegou a se rebelar. Então por isso que ela não era imaculada como Nossa Senhora. Mas a Galadriel, ela demonstra mais essa nobreza de espírito depois que ela se regenerou, né? Ela era, como é que eu posso dizer, na região dela, ela tinha aquele cuidado com as pessoas, né? Com os elfos, embora os homens vissem ela como uma bruxa, né? Uma bruxa dourada, mas porque eles não conheciam quem ela era realmente. Mas Galadriel é a personagem que mais se aproxima. Mas tem outros, por exemplo, o próprio Aragorn na realeza dele, porque o Tolkien disse o seguinte, que Nossa Senhora foi o modelo de beleza para ele. Então, tudo aquilo que era belo, né? Modelo de beleza, de realeza também. Então, se Nossa Senhora foi o modelo de realeza para ele, Aragorn também tem alguma semelhança com Nossa Senhora naquilo que ele age como rei, né? Então tem isso, né? Mais Galadriel, a questão da realeza do Aragorn. Isso aí. Tolkien tinha uma devoção profunda à Nossa Senhora. Tá. Ele... Todas as pessoas que viram Nossa Senhora, não foi meu caso nunca, mas o caso da Bernadette, por exemplo, que em Lourdes, né, aqui da França, né, quando fizeram a estátua, o artista, ela foi explicando e tudo, mas depois que fez, a gente acha a estátua da Nossa Senhora de Lourdes muito bonita, né? Mas quando o artista apresentou para Bernadette, ela disse assim: não, não é isso. Você vai ter uma surpresa muito grande quando chegar no céu, porque ela é muito melhor do que isso. Quer dizer, todos, mesmo a Lúcia, outras pessoas que foram descrevendo Nossa Senhora, elas dizem: olha, por mais que você tente representar, fazer uma imagem, um rosto bonito e tal, não é isso. Não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Então, nesse ideal de beleza, é muito interessante, né? O Tolkien tinha muito a ver com isso, eu acho, né? Me diz uma coisa, a gente consegue unir alguma coisa entre o Tolkien e o João Paulo II? Tem alguma relação? Porque alguém me disse que teria alguma relação, não sei se... O Tolkien morreu quando? 73. Bom, então foi antes do João Paulo II ser Papa. Pegou um pouco o Concílio Vaticano II, ele pegou a passagem. O Tolkien ele tinha algumas ressalvas quanto ao concílio, por exemplo, na questão da língua, porque o Tolkien, como linguista, né, como filólogo, ele adorava o latim, por exemplo. Então, o filho dele relata que uma vez eles foram à missa, e a missa já era no vernacular, já era em inglês, só que todas as respostas dele eram em latim, né? Todo mundo falando inglês e ele respondendo em latim. Mas é uma rebeldia que não é uma rebeldia, meu Deus, como o Tolkien foi rebelde contra o concílio, né? É porque é questão da língua mesmo. Eu não vejo como rebeldia isso, porque o concílio fala da necessária participação. Quer dizer, ele participava da missa, só que ele conservava a língua que ele queria. Né? É verdade. Aí, por exemplo, ele não gostava... Ele começou a ver, né? A forma como as pessoas iam vestidas à missa e tudo, e aquilo horrorizava ele, escandalizava. Só que ele pensava o seguinte, às vezes também, alguns padres também, que ele sofreu muito com alguns padres que eram mal preparados e tudo.
Só que ele falava o seguinte, que é nesse momento que ele tem que demonstrar a maior devoção dele à igreja. Ou seja, ele indo numa missa assim, que o padre não estava muito inspirado, ou que as pessoas não estavam vestidas de acordo, era aí que ele tinha que rezar mais, que se voltar mais para a igreja e tudo. E ele chega a falar que a melhor forma de reforma, né, da igreja, foi aquela, se eu não me engano, de Pio, não sei se foi Pio XII, agora me fugiu a memória, que foi a questão da comunhão. Ou seja, a pessoa se voltar mais, porque a coisa que Tolkien mais amava no mundo era a Sagrada Eucaristia, né? Era a comunhão, o corpo de Cristo. E ele dizia que se fosse essa a reforma, ou seja, se voltar mais para isso, porque quando você comunga, você está na graça de Deus, você se confessou antes, você se torna um cristão melhor, né? Antes mesmo de você comungar. Então, quando você comunga, você tá uma pessoa melhor. Então, Tolkien achava que era para isso que as pessoas deviam se voltar, comunhão diária, inclusive ele recomenda, né? Nem habitual, era comunhão diária, e ele tentava fazer isso. Lógico que em vários momentos da vida dele ele não conseguiu, mas enquanto ele pôde, ele ia para a missa diária. Quando ele não conseguia se confessar, ele não comungava, embora não tivesse, teoricamente, nenhum pecado mortal, mas ele preferia não comungar enquanto ele não confessasse antes. Então, Tolkien preferia que tivesse uma reforma nesse sentido, né? De valorizar mais a comunhão e tudo. Mas mesmo assim, como eu falei, ele não foi por causa do concílio, porque imagina, Tolkien era católico desde 1900, né? E aí quando veio o concílio dos anos 60, mais de 60 anos depois, para mudar alguns costumes, alguma liturgia, alguma coisa, então os mais antigos ficaram incomodados com isso. Sim, mas com ele certeza. dizia que isso não era motivo de se voltar contra a igreja, ele era bem claro nesse aspecto. Você tem que falar, você está falando aí de hábito, né? O hábito, quando você se impõe um hábito, depois de algum tempo, ele vira uma espécie de segunda natureza, né? Exato. Eu, por exemplo, sou um cara um pouco sedentário, então eu preciso tomar um certo cuidado. Mas tem gente, por exemplo, que gosta muito de andar, de fazer esporte e tudo. Quando ele deixa de fazer esporte, o cara parece que está faltando alguma coisa, né? Então, mesmo na igreja, por exemplo, quando você cria um hábito muito arraigado, depois mudar esse hábito não é fácil, né? Muda pro bem e pro mal, né? Ele tinha um rito da missa todo na cabeça dele decorado. Sim. Tem uma carta que ele fala pro filho dele, que estava servindo na Segunda Guerra Mundial, estava na África. Ele fala que se ele pudesse decorar o rito da missa era melhor, porque, lógico, ele na guerra ele não ia poder ir à missa, né? Regularmente e tudo. Então, que ele pelo menos recitasse a missa de cabeça. Porque o Tolkien, ele, como eu falei, ele foi acólito, então ele sabia a missa latim decorada, né? Uhum. Não, com certeza. Então... com certeza. Mas quando você fala, por exemplo, da questão da comunhão, isso toca muito aqui. Você sabe que eu estou no Santuário de São João Maria Vianney, né? E São João Maria Vianney foi um cara que não brigou, entre aspas, porque ele era muito pacífico, muito feliz e tudo tal, né? Mas ele fez uma revolução na época dele, no século XIX, que foi fazer o quê? Ele mandava o pessoal comungar todo domingo. Aqui na região inteira, o pessoal era jansenista, e o jansenismo dizia que você podia comungar no máximo 4 vezes por ano. Então era Páscoa, Pentecostes, Natal e 8 de dezembro, Nossa Senhora, ou Assunção, ou 8 de dezembro, 15 de agosto ou 8 de dezembro. Então 4, 5 vezes por ano era o máximo que você podia comungar. Né? E os padres davam penitência e demoravam um mês para o cara fazer. Então você ia se confessar, o padre não te dava absolvição, você cumpria a penitência, depois você voltava para receber a absolvição, e aí você podia comungar uma vez. Para você ter uma ideia. O João Maria Vianney, o que ele fez? Ele aprendeu de Santo Afonso de Ligório, né, a misericórdia. Então o que ele fazia? Ele dizia ao pessoal, não, eu te dou a penitência já, você cumpre, né? E você cumpre e eu quero que você comungue todo domingo, né? Ou se puder, no final da vida dele, ele dizia, se você puder, todo dia. Mas isso nós estamos falando do século XIX,
né? Num contexto extremamente rigorista. E ele fez uma revolução nesse sentido de pôr o povo para comungar, né? Realmente. E aí tem quando você falou isso do Tolkien, o Tolkien tinha, acho que um pouco nesse esquema do Vianney, né? Se aproximar cada vez mais de Jesus. E aí o pessoal dizia assim, mas eu não sou digno, né? E o João Maria Vianney dizia assim, você não é digno, mas você precisa, né? Quer dizer, nós não somos dignos mesmo, mas nós precisamos de Exato. Jesus, né? E o Tolkien tinha um pouco esse esquema, interessante, né? Mas você tem Total. alguma coisa que fale de Eucaristia, ou algum contexto que fale de Eucaristia no Senhor dos Anéis, na Tem, obra do Tolkien? tem. Não sei se o senhor já chegou, acho que já, né? Na parte do Lembas, né, o pão de viagem élfico. Não, Não não, sei se. não. Mas no filme mostra o pão de viagem élfico, ele, tanto linguisticamente, que é o Lembas, quanto o significado, o Tolkien assumiu. Esse foi uma das coisas, quase que uma alegoria realmente, que o Tolkien assumiu que tinha um significado de dar a vida, né? Que é o pão da vida. O significado em élfico é pão da vida, realmente, assim como a gente tem a hóstia, né? A hóstia sagrada e tudo, a Tá, comunhão. E Tolkien dizia que ele falou numa carta que o poder, porque eu lembro lá na história o que acontece. Era um pão de viagem élfico que era feito de uma forma especial, somente pelas elfas e tudo, que foi aprendido com uma daquelas, se não me engano, com Yavanna, que era uma daqueles seres angelicais que eu falei antes. tá. Eles aprendiam, tinha uma forma de fazer, ou seja, a hóstia também tem uma forma de se preparar, né? Tem, Tem tem. um ritual e tudo, então o lembas também tinha isso. E ele não era dado indiscriminadamente. Eu vou comer aqui um pedacinho de lembas aqui, um biscoitinho élfico e tal. Não era assim. Ele era um pão de viagem, ou seja, eles tinham uma folha que envolvia o pão de viagem. Quando os viajantes estivessem mais necessitados, aquele cansaço, tudo, ele tinha o poder de revigorar. Só que ele não revigorava só o corpo, ele revigorava o espírito também. E o Tolkien falou numa carta que disse que você podia até ter a receita do Lembas. Dizer, olha, tem trigo, tem não sei o que, tem isso aqui, açúcar, tal. Só que o poder dele não reside aí, né? Não reside na parte física. O poder dele Material. é material, é espiritual, é metafísico, né? E tanto é que acontece isso com os personagens. Quando eles comem lá, quando eles estão viajando, eles comem aquele pão de viagem, eles se revigoram, né? Eles têm um novo vigor. E é perfeita a analogia que a gente faz com a comunhão. Entendi. Até porque tem o viático, que é a comunhão consagrada quem está prestes a morrer, né, que é o viático. É o pão de viagem também, que ser o pão de viagem da passagem de tudo. O Tolkien faz essa relação do viático com o lembas também, no significado linguístico também. Tá. Ele faz essa conexão. Aqui tem o Rafael Rodrigues está perguntando, que se você pode explicar um pouco sobre a criação da língua élfica. Porque o Tolkien era linguista, né? Então ele cria Isso. línguas, ele cria isso e aquilo. Dá para você falar alguma coisa da língua élfica? Porque estão Dá. perguntando aqui. Uhum. O Tolkien, ele desde criança ele demonstrou essa aptidão às línguas, né? A mãe dele, que era muito culta, por sinal, ensinou a ele o latim, o alemão, não sei se o francês, não sei que umas 3 ou 4 línguas a mãe dele já deu os primeiros passos aí para ele. Ele chegou, quando era criança, chegou a criar algumas línguas já. Uma delas era o animálico, que imitava os sons dos animais. Né? Então ele criou essa língua lá com os primos dele e tudo. Tinha o Nefbosh, que era uma outra língua que ele criou. E onde ele morava, ele lá em Bírida, com o começo da industrialização e tudo, ele via passar os trens com a lona, com lonas e com uma língua diferente. E depois ele veio saber que era o galês, que era aquele Welsh, né? Que era Tá. uma língua lá do país de Gales. E ele achou bonito aquilo ali. Quando ele ouviu, então, pela primeira vez, ele se apaixonou. Como ele gostava de línguas, do jeito que elas soavam e tudo. Sim. E ele pegou a estrutura do galês para criar uma das línguas dele. Se eu não me engano, foi o élfico cinzento, que é o Sindari, que é a língua dos elfos cinzentos, ou seja, aqueles elfos que quando eles surgiram, os elfos, aqueles deuses lá, os anjos, os Valar, convidaram os elfos para ir morar nas terras imortais.
Tá. Alguns daqueles elfos chegaram lá do outro lado do oceano e foram morar lá, mas teve alguns que ficaram no meio do caminho. Esses que ficaram no meio do caminho são os elfos cinzentos. Eles não chegaram a ser tão nobres quanto aqueles que fizeram até o final da viagem, porque lá eles foram para a terra abençoada, tinha as duas árvores abençoadas que tinham uma luz própria, e quem via aquelas luzes, eles se tornaram os altos elfos. Quem não se tornou alto elfo foi quem ficou na Terra-média. Esses são os elfos cinzentos, basicamente. Então, os elfos cinzentos não são tão nobres, né? Mas tinha sua nobreza, tinha o seu valor. E eles criaram o Sindarin, que era o elfo cinzento. Mas tinha outra língua que Tolkien era apaixonado, que era o finlandês. Embora fosse uma frustração para ele, porque ele nunca chegou a aprender realmente o finlandês. Ele estudava através de gramáticas e tudo, lia em finlandês, mas ele não chegou realmente a ser fluente. Mas, como ele aprendeu alguma coisa da estrutura gramatical, ele usou também alguma coisa disso para criar o Alto Élfico, que é a língua desses elfos que atravessaram o oceano e foram para as terras imortais, né? Então, essas duas línguas, o galês e o finlandês, serviram de base para ele criar essas outras línguas dele. O Sindarin, que é o élfico cinzento, e o Quenya, que é o Alto Élfico, que é a língua dos altos elfos. E na questão da pronúncia, é interessante para nós que somos de língua portuguesa, porque a pronúncia das letras segue a pronúncia do latim. Então, A é A, G é G, né? E assim vai. Então, para nós, pelo menos eu tenho essa um pouco de facilidade para pronúncia, porque a pronúncia a gente segue mais ou menos do português, realmente. Por exemplo, o R para ele não é igual do inglês, né? Que enrola a língua. O R é vibrado, então é R. Então, para a gente fica até mais fácil aqui de falar, né? De pronunciar. Eu fico contente de saber que o Tolkien, que era linguista, não conseguiu dominar uma língua. Eu fico feliz de saber, porque eu estou sofrendo aqui. Eu sou aqui o cara que mais fala, vamos dizer assim, tá? Pro europeu é simples, porque você está aqui, por exemplo, pega um carro, com 6 horas você está na Bélgica. Com 3 horas e meia você está na Itália, 3 horas está na Itália. Então não é um negócio muito longe, vamos dizer assim. Você pega o carro e vai embora, né? E aí o europeu está acostumado. O europeu fala 2, 3 línguas porque ele mora perto, não tem jeito. É natural. Né? Então você tem o meu amigo italiano aqui, por exemplo, ele fala francês, é lógico, porque está trabalhando aqui, mas ele é italiano, ele fala o patuá, que é uma língua regional lá, que é uma mistura entre italiano e francês, tá? Então ele fala o patuá, fala o italiano, fala o francês, né? E fala o alemão, né? Fala um pouco de alemão, porque também do norte da Itália, da onde que ele é, de Milão, por exemplo, para a Alemanha é rápido, né? Então o europeu é fácil. Para nós não é muito fácil, porque nós temos distâncias enormes. Eu fui dar uma entrevista aqui, a primeira coisa que me perguntaram, você é brasileiro? Me fala da Amazônia. Eu falei, eu nunca tive na Amazônia. São 5.000 quilômetros de onde eu estou, né? Ou então, assim, Rio é São Paulo, né? Então, mas eu sou do interior de São Paulo, sou perto de Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba, né? Então, eu estou longe da Amazônia, né? Então, mas eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, de falar as línguas aqui, mas eu sou o que mais fala. Eu não falo. Agora eu só entendo inglês, né? Entendo italiano, né? Falo espanhol, português e francês. Mas mesmo assim já dá umas 4, 5 línguas. Né? Agora, eu sofro com o francês aqui, viu, rapaz? Sofro com o francês aqui. Então, fico até feliz de saber que um linguista como Tolkien não conseguiu aprender uma língua. Falando, é a minha vingança. E olha que ele era assim, foi reconhecido como um dos maiores filólogos da época dele, né? Um dos maiores conhecedores de língua, e realmente ele tinha essa dificuldade aí com o finlandês. Dificuldade com o finlandês, como eu tenho dificuldade com o francês. Bom, meu irmão... Assim, embora ele não tenha tido a oportunidade de estudar mais a fundo, mas ele ele gostava muito do espanhol também, ele gostava da forma como a língua soava, né? Até por influência do Padre Francis, e o Padre Francis, que era o tutor dele, ele tinha ascendência espanhola também. É? Ele gostava muito do espanhol.
Bom, meu irmão, nós estamos com mais de uma hora de live aqui, né? É, eu li toda a série do Harry Potter, gosto do Harry Potter, assisti o primeiro, quando saiu o primeiro filme eu assisti, e depois fui assistindo os outros, Acompanhando. e acompanhando, e aqui eu li todo o Harry Potter em francês para poder aprender o francês, né? Agora eu estou entrando na saga do Senhor dos Anéis, mas são quantos livros afinal? O Senhor dos Anéis, ele é um livro dividido em 3 volumes, né? O O Senhor Tolkien dos via o Senhor dos Anéis. Anéis como isso, só um. Antes do Senhor dos Anéis tem a história do Hobbit, então 2. O Hobbit e o Senhor dos Anéis. Tá, Aí depois já pode ir para o Silmarillion, é um terceiro. Silmarillion é como se fosse a Bíblia, o Antigo Testamento da Terra-média. tá. Conta como tudo surgiu, como surgiram os elfos. Então nós temos Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, aí tem Contos Inacabados. E Contos Inacabados são, como o próprio nome diz, são trechos que ele não terminou, mas alguns são textos completos, mas que eles complementam outras passagens dos livros que eu falei antes, né? Tá. Dos outros. Então, esses são os principais. Então, se quiser realmente ter um bom conhecimento, pode ler o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion e Contos Inacabados. Aí depois disso Isso dá quanto? Dá quantos são livros? 4, né? São 4. Não dá mais, porque só o Hobbit são O Senhor dos dois, Anéis, Senhor dos não, Anéis três. O Hobbit é 1, o Senhor dos Anéis 3, Tá, Silmarillion mais 1, né? Então dá cinco. 5. Tá, Mais Contos Inacabados, 6, né? seis. Isso, Hobbit, Senhor dos Anéis, isso, 6. Só que aí é o seguinte, esse é o nível intermediário, digamos assim. Tá, Aí a gente pode ir para o nível avançado. Aí tem As Aventuras de Tom Bombadil, que é um livrinho de poemas. São poemas que dentro do legendário seriam poemas hobbitescos. Foram escritos pelos hobbits. tá, Então tem As Aventuras de Tom Bombadil, tem A Última Canção de Bilbo, que é um livro que basicamente é um poema só que ele é cheio de ilustrações. tá, Então cada página tem uma estrofe e tem as ilustrações. Aí tem os livros próprios, Os Filhos de Húrin, que é uma história que ela está mais resumida dentro do Silmarillion, mas ele ganhou um volume próprio, né, póstumamente também, editado pelo Christopher Tolkien, que era o filho falecido ano passado, filho do Tolkien. Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien também ganhou um volume próprio, que também era uma história do Silmarillion, e A Queda de Gondolin também ganhou um livro próprio. E aí vai expandindo. Tem, que ainda vai ser lançado aqui no Brasil, os 12 volumes de A História da Terra-média. Esses são o quê? São tanto textos parecidos com aqueles dos Contos Inacabados, que eu falei, que são textos que complementam, por exemplo, Glorfindel, que é aquele elfo louro lá que aparece no Conselho de Ero, que aparece lá no começo dos Seus Anéis. Ele tinha um outro Glorfindel na Primeira Era. Então, será que era o mesmo personagem? Será que não era? Então, Tolkien tem um texto lá que o Tolkien responde se era ou se não era, né? Então, tem esse tipo de texto. E tem também, na História da Terra-média, nesses 12 volumes, a evolução da história. Então, tem lá como é que o Senhor dos Anéis começou a ser escrito, que não tinha um Aragorn, tinha um hobbit chamado Trotter, o Trotador, que fazia o papel de Aragorn. Barbárvore era um gigante maligno. Tudo isso tem lá. Então, são as versões anteriores da história que ele publicou depois, né? Tudo isso está lá nos 12 volumes. Jesus aí, do céu. É muita coisa. E para quem quiser sair um pouco da Terra-média, aí já tem Ferreiro de Bosque Maior, tem Mestre Gil da Aldeia, quer dizer, Ferreiro de Bosque Grande, agora virou Ferreiro, meu nome do livro, Mestre... tá longe do livro. É porque a nova tradução trouxe novos títulos para os livros. Você leu tudo isso? De Bosque Maior, de todos. Quer dizer, quase todos, né? Tem alguns ainda desses mais obscuros aí que ainda falta leitura. Mas livro assim, embora eu não tenha lido alguns, eu já pesquisei, porque são vídeos semanais que eu preparo, né? Pelo menos um vídeo por semana, 2 agora com o Guardião Católico, então são 2 vídeos por semana há 5 anos já praticamente, né? Mais de 5 anos. Então a gente tem que pegar esses livros, mesmo aqueles que a gente não leu, a gente sabe até trecho, onde é que está aquele trecho em qual capítulo. Porque a gente precisa para pesquisar, para dar a informação mais completa possível. Essa é a parte boa, por exemplo, da gente fazer um canal no YouTube.
Você é obrigado a pesquisar, a ir atrás, a descobrir o que as pessoas gostam, o que elas querem. Então, o YouTube, nesse sentido, ele aplica o ditado latino. Os latinos diziam, né, que aprende duas vezes quem ensina. Uhum. De fato é bem isso. Eu Exatamente. tô com um ano e pouco de um canal católico também sobre o meu canal é sobre catequese. Eu sou formado em catequese, então não é que eu tiro de qualquer lugar assim da minha cabeça ou como diria os franceses, tiro do cabelo, né? O francês tem a expressão assim, tirou do cabelo. Tirou do cabelo quer dizer assim, falou qualquer Eu, coisa, eu, né? eu nem conseguiria tirar nada do cabelo. É, você tem alguma dificuldade com isso. Mas assim, eu sou formado em catequese, então eu falo daquilo que eu sei. Mas mesmo assim, para fazer o canal, eu preciso preparar. Então eu tenho que reestudar, refazer e tudo. E de Exato. vez em quando o pessoal me pede umas coisas no canal, eu falo assim, espera aí que eu vou preparar, porque eu tenho que estudar alguma coisa para É, não falar qualquer coisa, né? a gente fala, a gente olha, isso aqui a gente não tem certeza, a gente vai olhar e aí vê. Agora, engraçado, da catequese, eu uso muito catecismo nos livros do Guardião Católico, porque é onde a gente tem os ensinamentos básicos da igreja, né? Então, eu faço muito essa relação aí às vezes, quando eu estou explicando, por exemplo, no vídeo sobre o Boromir, que eu estou explicando lá a questão do sacramento da confissão, eu pego muito lá do catecismo para trazer justamente nesse trabalho. Não sou formado em catequese, mas eu quero apresentar alguma forma de catequese para quem está ouvindo. Então, um dos intuitos do canal lá é esse, realmente. Agora, falando também sobre livros obscuros de Tolkien, eu tenho um livro aqui chamado Uncrean Wise. Ele foi uma tradução, foi um livro que o Tolkien preparou, que eu nunca vou conseguir ler esse livro, porque ele está escrito em inglês médio. E eu não sei, não tenho onde eu aprender inglês médio, nem se tivesse eu ia atrás de aprender inglês médio, né? Porque é uma língua que a gente não se usa mais, então, mas está ali porque faz parte da coleção, né? Mas tem isso, quem gosta de Tolkien vai atrás, é um livro de 62, se eu não me engano, e só tem essa edição, é um livro, ou seja, acho que é o único livro que eu tenho de quando o Tolkien realmente estava vivo, né? Que foi lançado quando ele estava vivo e eu consegui essa edição. É bem interessante, mas alguma coisa a gente pega, por exemplo, porque tem os textos introdutórios, então alguma coisa a gente vai aprender com isso, né? Por mais que o texto principal a gente não consiga decifrar, mas alguma coisa tem lá na precedente. Esse é um texto religioso, inclusive, que foi preparado para, se não me engano, por umas monjas, freiras, uma coisa assim, que o Tolkien também mexeu um pouco. Inclusive, falando em texto religioso, o Tolkien foi convidado para traduzir a Bíblia de Jerusalém, né? Que a edição famosa é francesa, inclusive. Sim. E quando eles foram lançar a versão inglesa, o Tolkien fez a tradução do livro de Jonas, do francês, para o inglês na época. Queriam até que ele traduzisse mais, só que ele não teve tempo. E tem um probleminha com essa edição, porque, lógico, eles chamaram vários tradutores para traduzir vários livros da Bíblia. O Tolkien traduziu o livro de Jonas, mas quando foi na hora da publicação, o editor da época, ele teve que dar uma normalizada, uma equilibrada no texto, porque cada um traduziu de um jeito, então tem que ter um nível, né? Deu uma nivelada. Então, Sim. ele fez muitas edições do texto. Mas o texto puro do Tolkien, da tradução do livro de Jonas, foi publicado depois num periódico, do Journal of the Inkling Studies, que é um jornalzinho, um diário, um Tá. periódico que estuda os escritos dos Inklings. É bem interessante. Sérgio, eu tô agora, então, eu aproveitei para fazer essa live com você, porque eu tô agora postando no meu canal aqueles vidinhos, os shorts, né? Aqueles vidinhos Sim, curtos. cortes, né? Os cortes, né? Eu tô fazendo um pouco sobre mitologia, né? Uhum. E aí é difícil de falar em um minuto alguma coisa, né? Não é fácil, não, né? Tem que fazer um certo trabalho intelectual para você saber exatamente o que você vai falar, né? Mas eu vou continuar falando de mitologia agora, fazendo essa ponte, porque a Bíblia tem muito de mitologia. Você pega, por exemplo, o Gênesis 1 a 11, ele é inteiramente mitológico, né? A gente só precisa tomar cuidado de não encarar a mitologia como uma coisa falsa.
A mitologia é um jeito de falar, né? Como o Tolkien faz. Ele conta as histórias e por baixo das histórias ele vai passando o que seria a doutrina, o catolicismo, a revelação e tal. Né? É um jeito de falar. Então, o mitológico não é falso. E na Bíblia nós temos muita mitologia. Né? Você tem muita coisa. Então, dá para fazer esse aporte bem interessante. Bom, eu fico à disposição, se um dia você precisar de alguma coisa de teologia e eu puder ajudar, fico à sua disposição. Você tem meu contato, tá? Muito obrigado. Uhum. E eu preciso te agradecer. Você deu uma aula de Tolkien, então, dizendo aqui, a Lara está dizendo aqui que você estava fazendo. Não, o Vinícius estava dizendo que você estava fazendo inveja, né? Falando dos livros que você tem e tudo tal. De fato, isso, conversando aqui entre nós, dá mais vontade de comprar, de ler, de conhecer a obra do Tolkien e de conhecer mais a nossa religião, né? Porque a nossa igreja, porque afinal das contas, nós temos uma igreja muito bonita. Tem problemas. Em todas as épocas nós tivemos problemas, mas nós temos uma igreja muito bonita. Isso a gente não pode esquecer. Temos 7 sacramentos, temos Maria, né? Além do grande nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e tudo, mas nós temos uma pluralidade de gente que nos inspira a chegar mais perto de Jesus, são os santos, os anjos. Então, nós temos uma igreja que a gente precisa valorizar, né, nesse sentido. Né? E eu gostei muito do seu canal Guardião Católico, viu? Você está de parabéns, muito obrigado. Obrigado. Tá? Agradeço aí, Padre Paulo, pela oportunidade. Eu gosto de falar em outros canais, gosto de ser convidado. O senhor sabe que a gente teve que ajustar o nosso horário, o padre já são o quê? Mais de meia-noite, eu acho quase 1 hora da manhã, né? Aí na França. 1 hora da manhã, quase. Mas com jeito a gente consegue, sempre nesse intuito, né, de trazer as pessoas para a igreja, para mais próximo de Deus. Essa foi uma necessidade que eu senti, porque pelo fato de gostar de Tolkien e pelo meu retorno para casa. Eu nunca deixei de ser católico, mas teve um longo período da minha vida que eu fui um católico relapso, né? E de uns anos para cá eu venho tentando realmente seguir, né? Tentando não desviar do caminho. Então, nessa minha jornada, eu comecei a me aprofundar mais e comecei a ver a conexão do Tolkien com a nossa igreja, né? E vi que tinha essa lacuna aí dos formadores de conteúdo, dos criadores de conteúdo e tal. E vi como uma forma de também trazer mais pessoas aqui para essa nossa beleza, que, como o senhor falou, né, para trazer mais pessoas para a igreja, de volta para a igreja. E uma das coisas que mais me satisfaz no canal é justamente isso, quando a pessoa chega e coloca lá, Sérgio, lá no Tolkien Talk é engraçado, o pessoal diz, eu voltei a ler Tolkien por causa de vocês, ou estou relendo o Senhor dos Anéis por causa dos vídeos de vocês. E já no Guardião Católico, o depoimento eu estou voltando para a igreja por causa do teu canal, né, por causa do Guardião Católico. Ou eu quero saber mais, me dê alguma indicação. O pessoal às vezes manda mensagem privada, pedir indicação, como é que eu faço isso, como é que eu volto para a igreja. Teve um rapaz que perguntou que ele estava querendo se converter e qual era o processo. Tem uma breve ajuda dele, como é que ele tinha que proceder, o que ele tinha que procurar. Então, para isso que serve o Guardião Católico. É um canal que eu nunca pretendo monetizar lá, porque para mim é realmente uma missão que eu recebi, né? É cansativo, porque você preparar roteiro, você gravar, editar vídeos. Então, além do meu trabalho fora, eu ainda tenho que chegar em casa e preparar esse outro trabalho aqui, mas, como eu digo, né, é uma missão que a gente tem que cumprir. E eu acho que foi realmente um chamado. Eu não tenho aquele negócio de Deus falou comigo, disse que eu fizesse isso. Eu não tenho isso, mas é uma necessidade que brota no nosso coração. E eu acho que Tolkien é uma dessas sementes do verbo, é uma dessas sementes que a gente pode usar para trazer as pessoas para a igreja. Então é isso que eu tento fazer, demonstrar a beleza da obra e a beleza da nossa igreja. Então eu espero que mais e mais pessoas acompanhem, né? Acompanhem também aqui o canal do Padre Paulo, as catequeses dele e tudo. Se inscrevam aí no canal, quem ainda não está inscrito. Vão lá no Guardião Católico, no Tolkien Talk, sigam também nossas redes sociais.
E obrigado aí, Paulo, pela oportunidade. As portas lá do Guardião Católico estão sempre abertas também. Eu estou lendo aí o Senhor dos Anéis, com certeza vai encontrar muito mais coisa aí relacionada à nossa fé. E quando quiser gravar um vídeo também lá para o canal Guardião Católico, está todo aberto lá para o senhor poder gravar, mandar o vídeo que a gente publica lá direitinho. Legal, Bacana. legal, muito obrigado. Eu vou continuar lendo o Tolkien e quando tiver alguma dúvida eu vou mandar para você, tá? Se depois você puder me dar algumas dicas sobre canal, sobre lá do YouTube, também aceito, porque tenho certeza que eu tenho 1 ano e pouco no YouTube, você tem 5 anos e pouco, você tem muito mais tempo. E você tem 2 canais, então você já tem muito mais prática do que eu. Mas depois a gente vai trocando umas figurinhas, tá? Muito obrigado. Com certeza. Deus abençoe a você e a todo mundo que está aqui no chat. Deus nos abençoe. Agora, a gente podia, para terminar, a gente podia rezar uma Ave Maria junto? Com certeza. Ave Maria, Pai do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. O Senhor nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.